Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e vocês pediram e a gente faz. Hoje a gente vai falar sobre um grande clássico, na verdade eu diria que é o maior clássico dos espumantes de todos os tempos, de todo o mundo, que é champanhe. Você sabe que esse episódio aqui nasceu de uma cutucada que a gente levou lá na playlist Vinho Raiz, apresentado pelo nosso querido Diego Marra, o professor aqui do canal Vinhos de Bicicleta. Ele fez um episódio, né, falando sobre champanhe, sobre como que nasceu, sobre essa história curiosa de que as borbulhas não eram tão bem vistas assim pelos produtores de champanhe da antiguidade. E aí a gente ficou com essa necessidade agora de contar um pouquinho mais, né? Porque champanhe não é famoso assim do jeito que ele é, né? Essa fama que champanhe tem ao redor do mundo inteiro, a ponto de virar sinônimo de categoria erradamente, né? Porque aqui no Brasil tem muita gente que chama espumante normal, né, que não é champanhe, de champanhe. Agora, isso é por causa da força, do marketing, do nome champanhe, e hoje a gente vai entender isso. Então eu vou te contar um pouco da história de champanhe e dessas principais características que moldaram essa imagem por trás desse grande espumante francês. Agora, antes de a gente começar a falar da bebida em si, vamos conhecer um pouquinho dessa região, né? Afinal de contas, o nome Champagne é da denominação de origem Champagne, mas também é a região francesa de Champagne. Você sabe que essa região, ela fica no nordeste francês, a aproximadamente 150 quilômetros da capital Paris. Se a gente está falando de nordeste francês, a gente está falando de clima frio. E isso vai acabar moldando ali também a essência, o estilo do vinho que é feito ali. E olha só, acompanha os números aí comigo, que são bem interessantes. Ali na região de Champagne, a gente vai encontrar 5 departamentos, 320 pequenas comunas, né, que são as vilas, pequenas cidades, que também são conhecidas como os crus de Champagne, e ao todo são cerca de 15 mil produtores cultivando ali 275 mil lotes únicos de vinhedos, cada um com seu perfil específico. Essas comunas, né, que formam os crus de Champagne, elas são todas classificadas. E aí, de acordo com a interferência ali de clima de cada uma delas e a composição do solo, elas são classificadas também com relação à qualidade. Então, os crus são os básicos ali, vamos dizer assim, né? São as classificações base. Se a região é um pouco melhor ali, com base na legislação local, né? No conhecimento local, de estudos e tal, eles determinam que é uma região, uma comuna melhor para se cultivar a uva para champanhe, aí é chamado de Premier Cru. Agora, quando ela é icônica, quando ela é incomparável, né? Quando ela está entre as melhores de fato de toda a região de Champagne, aí são os Grand Cru de Champagne. Então isso tem a ver com a comuna ali na região de Champagne, né? Classificados como Cru, Premier Cru e Grand Cru. Isso nessa ordem, nessa escala crescente de qualidade. E sabe o que é mais legal também? Que, como eu falei, Champagne é a denominação de origem, né? E lá na França, alguns locais da França, eles usam o AOC, né? Que é essa abreviação, que é uma denominação de origem francesa, então eles usam a AOC. Só que Champagne, especificamente, pode não usar esse termo, essa sigla AOC, mesmo sendo uma denominação de origem. Por quê? Porque todos os vinhos feitos em Champagne são regulamentados. Então, dentro da França, para você ter uma ideia, só Champagne e Cognac não usam o AOC, né? Ou seja, a apelação de origem controlada, né? Que é a sigla DDO, né? Então, eles podem colocar simplesmente a palavra original Champagne, ou lá na região onde se faz Cognac, eles colocam Cognac e não precisam colocar AOC, justamente porque todos os vinhos ali são regulamentados, né, de acordo com as regras da DO e recebem a classificação. Então isso é muito legal, né? Então, para se usar champanhe, eles nem precisam, é tão famoso e tão bem estruturado e tão regulamentado que eles nem precisam colocar a sigla ali, AOC, como outras regiões, como todas as outras, na verdade, regiões do vinho na França. Agora que você já conhece aí os dados geográficos da denominação de origem Champagne, é legal, é importante, na verdade, a gente saber da história de Champagne, porque não é à toa que é tão famoso assim, né? Essa bebida não é à toa que ela ficou tão importante para o mundo dos vinhos.
ela esteve sempre intimamente ligada à monarquia francesa e aos grandes reinados europeus. No século V, olha só como faz tempo, no século V eles usaram champanhe para brindar o batismo do Clovis, lá na cidade de Reims, que é a cidade mais importante da região de Champagne. E eles usaram essa mesma bebida para fazer o batismo do Clovis. Essa coroação foi muito importante porque ela marcou o nascimento do Reino da França. E aí, Champagne, porque por ter participado desse momento histórico aí para o Reino da França, o nascimento do Reino da França, essa bebida ela foi nomeada a bebida oficial das coroações. Só que isso eu estou falando do século V. Depois os anos foram se passando e aí diversas coroações de grandes reis franceses aconteceram ali também, com o passar dos séculos, essas coroações foram acontecendo, continuando a acontecer ali na cidade de Reims, na famosíssima Catedral de Notre Dame, que foi construída em 1225, e aí ela foi usada como coroação de grandes reis da França ao longo dos séculos, e lá estava de novo o champanhe sendo usado na coroação desses reis. É lógico, que a bebida foi evoluindo junto com a monarquia francesa. Então, naquela época, lá no século V, por exemplo, era um vinho feito em champanhe que acabou se tornando a bebida oficial das coroações. Não era exatamente o espumante que a gente conhece hoje, A bebida ela também foi evoluindo ao longo do tempo e eu já vou contar um pouquinho mais dessa história, mas o importante para você saber é justamente essa ligação do vinho feito em champanhe com a monarquia, porque isso trouxe a essência dessa bebida, Essa bebida que hoje é amplamente usada em celebrações, isso começou já a ser feito lá atrás, lá no século V. Então não interessa muito se era exatamente o estilo de espumante que a gente conhece hoje, mas o vinho de champanhe era o vinho usado para celebrações, para as coroações dos reis franceses. E é lógico que os franceses não são bobos nem nada, eles sabem trabalhar muito bem a parte do marketing, tanto que as uvas francesas são famosas aí no mundo inteiro, Tem vários vinhos franceses famosos no mundo inteiro, e eles foram trabalhando isso com o tempo. Então a propaganda foi se modernizando, principalmente em épocas mais modernas agora, e eles usaram isso como um símbolo francês, como um símbolo de vinho francês feito em champanhe. Porque o champanhe ele sempre esteve na propaganda moderna diretamente atrelado às celebrações. Então ao longo da história, essa bebida que sempre foi usada em celebrações acabou assumindo isso para si. E aí os produtores de champanhe usaram isso como algo relevante, como algo em essência da bebida. Se uma corte francesa desse uma festa e não tivesse champanhe, não era uma boa festa. Hoje, você vê nas festas modernas, o que você vê? Quando as estrelas dão as suas festas aí e colocam espumante na roda. Eles colocam qualquer espumante ou colocam champanhe normalmente e fazem questão de ostentar isso e tal. Então, isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa que já vem desde lá de trás, desde a época dos reinados lá, do reinado francês. Agora que você já sabe um pouco da área de champanhe e dessa história, dessa rica história ligada à monarquia e às festas, vamos entender um pouco então sobre a denominação de origem e as regras atuais, tá? O que forma um champanhe na sua essência agora, mas do ponto de vista de vinificação. Essa área foi delimitada em 1927 e tem 32 mil hectares de vinhedos plantados, é a área delimitada de champanhe. Só para você ter uma ideia com base de comparação, Douro, a área do Douro, que é a mais antiga e maior que champanhe inclusive, de área, foi delimitada em 1756, bem antes de champanhe, e tem mais ou menos 250 mil hectares de área delimitada para cultivo de vinhedo. Então você está falando de champanhe com 32 mil e Douro com 250 mil hectares. Olha só a diferença. Isso é só para você ter uma base de comparação em números aí, de grandeza aí, geográfica de cada uma dessas áreas importantes do vinho. Dentro desses 32 mil hectares aí de área delimitada, de champanhe, o que você pode cultivar lá dentro? Tem 3 uvas que são as principais, é a tríade sagrada de champanhe, o corte clássico de champanhe. Chardonnay, que é branca, Pinot Noir, tinta, e Pinot Meunier, que é tinta também. Tem outras uvas que estão permitidas pela legislação de champanhe que você pode cultivar lá. Só que essas outras uvas,
elas representam cerca de 0,3% da produção, do cultivo ali dentro de champanhe, então elas não são representativas. Então as mais representativas, as que simbolizam mesmo o corte clássico de champanhe, Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Essas três elas vão fazer o estilão da bebida, só que não é só isso, né? Porque champanhe não está só atrelada à escolha das castas. Champanhe também está atrelada a uma questão de corte, de blend. A gente sempre fala aqui que os portugueses são os mestres do corte, só que aqui na região de Champagne também existe essa pegada aí, essa essência de se cortar safras, e não só safras, mas cortar regiões, né, crus de champanhe, para se fazer uma bebida que seja consistente ao longo dos anos. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica suscetível às intempéries das safras, você vai ter diferença de uma para outra, né? Porque um ano chove mais, no outro é mais quente, no outro teve mais insolação, então isso aí vai variar. No caso de champanhe, o que eles fazem? Eles fazem esses cortes de safra com safra para tentar manter um equilíbrio ao longo de todos os anos. Então é por isso que champanhe tem esse DNA champanhe, porque isso é uma representação, isso é buscado mesmo pelos produtores. É lógico que você não pode pegar de outras áreas da França. Então eu falei de cortar vinho aqui, isso aqui dentro dos crus de champanhe, porque lá em Champagne a legislação exige que você cultive a uva lá dentro, colha a uva lá dentro e vinifique lá dentro. Não pode fazer nada fora de Champagne. É super rígida mesmo, super rigorosa. Na verdade, alguns dizem que é a denominação de origem mais rigorosa da França. Dizem que é Champagne mesmo. Só que é lógico que existem também os espumantes safrados de Champagne, que são chamados de vintage ou millésime. Esses são feitos só em anos excepcionais. Então isso é uma coisa para ficar bem clara na tua mente aí. O comum de champanhe é fazer não safrado, porque eles estão buscando essa essência, essa consistência ano após ano, para se manter um equilíbrio, para se manter uma personalidade de cada champanhe ali, só que ano após ano sendo a mesma coisa, né? O produtor buscando ali fazer exatamente essa consistência, essa preservação dessa unidade de champanhe. Quando o ano é espetacular, quando o ano fala, nossa, os produtores falam, meu, esse ano foi perfeito, aí sim, alguns deles optam por fazer os millésime, que são os champanhes safrados, beleza? E é claro, né, galera, o champanhe tem que ser feito pelo método tradicional, que é o método champenoise, né, desta região aqui. Ele tem esse nome champenoise justamente por causa de champanhe. E você não pode usar esse termo, método champenoise. É que não pode, né? O pessoal de Champagne fala, não use, porque o método é daqui. Então, quando você vai se referir ao método champenoise, né, que é o método clássico, o método tradicional, você pode usar essas outras duas palavrinhas que eu acabei de falar. Método clássico, método tradicional. Você vai ver muito isso aqui, né, que são os métodos, é o método de se fazer espumante, onde a segunda fermentação acontece dentro da própria garrafa. Eu não vou me estender nisso daqui, porque o Diego já falou sobre isso, então você que acompanha o canal, é só assistir. Se você ainda não assistiu, assiste o vídeo do Diego, que ele fala sobre a criação desse método aí, da segunda fermentação na garrafa, e eu também fiz um vídeo sobre espumantes, que eu falo exatamente sobre o método tradicional, o método clássico, então você pode acompanhar lá. Agora eu já falei bastante sobre isso, vamos ver então, já que eu falei de consistência, de unidade de champanhe, de ano após ano, o champanhe tenta manter essa consistência, vamos colocar ele aqui na taça e vamos sentir essa consistência toda. Vamos ver o que é um champanhe em taça para a gente degustar juntos. Só que é lógico, né? Isso aqui não é garrafa cenográfica, tá? Porque é uma garrafa de um champanhe. Só que ela não está na temperatura correta de serviço. A produção vai pegar uma mais geladinha aí para a gente servir aqui na taça. Olha quem trouxe! A produção trouxe um vinho aqui para mim. Também, Rodrigão? Valeu, Diegão. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tem que climatizar. Ô, Rodrigão. Valeu, Diegão. Bora. Vamos abrir então essa coisinha aqui. Vamos lá. Uau! Champanhe, vamos lá. Olha essa pelagem, que é isso, amigo?
Champanhe não é champanhe à toa, né? Eu tô aqui comigo com o champanhe Lançon. Eles nasceram em 1760, ou seja, um maison aí um pouquinho antigo, um pouquinho clássico. Esse aqui é um Brut. Lá em Champagne, os mais comuns são o Brut e o Demi-Sec. Existem outras classificações aí com relação a açúcar, né? Mas o que eles mais produzem lá é o Brut e o Demi-Sec. Esse aqui, o Lançon, ele tem um brasão aqui, não dá para ver direito, mas depois a gente aproxima aqui. É um brasão, tá citando aqui a rainha Elizabeth II. Provavelmente esse champanhe Lançon aqui também foi servido na monarquia, só que na monarquia britânica. Os monarcas, eu acho que se divertiam bastante, né? Com bebidas boas aí. Ele também não é safrado, ele não diz a safra no rótulo. O que segue aí o padrão de champanhe mesmo, ele não é safrado. Ele busca essa consistência aí, como eu falei, através do corte de safras. Diz aqui atrás também, olha, que ele tá lá na cidade de Reims, que é aquela cidade famosa, onde tem a Notre Dame, que eu falei, a Catedral de Notre Dame, e esse aqui é um clássico dos clássicos. As maisons, elas têm aquelas caves subterrâneas que elas guardam os champanhes justamente para ficar numa temperatura controlada ali, né? Porque eles ficam durante muitos anos fazendo a autólise ali, né? O contato da bebida com as leveduras mortas ali, né? Que foram usadas na segunda fermentação. E aí, geralmente um champanhe ele vai levar ali entre 2 anos até 5 anos, em média eu tô falando, tá? Para ser colocado no mercado. Eles precisam de uma temperatura constante para fazer isso, e uma forma de não ficar usando ar-condicionado sem parar é justamente cavar para baixo da terra e fazer aquelas caves subterrâneas gigantes, imensas, onde os espumantes lá, os champanhes, ficam em contato com as leveduras, e essas leveduras vão dar toda uma característica especial. Tem champanhe que fica lá nessas caves amadurecendo, às vezes durante mais de uma década, às vezes durante 2 décadas fazendo isso. Isso não é comum, e quando chegar no mercado vai chegar num valor astronômico, que geralmente vai ser leiloado e tal. Só que normalmente, só para você saber, assim, a média de um champanhe ficar ali nas caves para ser lançado no mercado vai ser de 2 a 5 anos. A cor dele é um amarelo palha, e com reflexos já dourados, esse aqui eu diria, que faz todo sentido para um champanhe ter esses reflexos mais dourados. Quando a gente fala de espumantes menos intensos, né, mais frescos, mais leves, geralmente vai para um reflexo mais esverdeado. Esse aqui já tem uma característica de um reflexo mais dourado mesmo. O perlage é lindo, é persistente, é constante. Isso realmente é uma coisa que eu tô falando do perlage aqui, são as borbulhas aqui, né? E não parou, eu comecei a falar aqui, servi ele na taça, comecei a falar aqui, ele tá aqui com uma borbulha super persistente, tá realmente muito bonito, assim, um espumante muito bem feito. Agora vamos no aroma, vamos ver o que a gente sente dele. Nossa, pelo fato de ser o método champenoise, que eu falo, né, da segunda fermentação na garrafa, a gente sente muito os aromas secundários que tem a ver com a levedura, com o toque de fermento, sabe? Então a gente sente muito pão fresco, nossa, baunilha. Baunilha teria mais a ver com o carvalho, mas é mais para pão fresco mesmo. Um pouco de confeitaria, iogurte, sabe? Uma coisa que lembra fermento mesmo. Isso é muito característico de champanhe. Frutas brancas e flores brancas com bastante intensidade aqui também. E lógico, né? Tô falando de bastante intensidade para um champanhe, mas a leveza é uma característica de champanhe. Então é algo muito comedido, um aroma muito elegante. Não tem nada saltando muito forte aqui no nariz, não. Mas muita complexidade, viu? Muito legal. Agora vamos ver no paladar como que ele tá. Nossa Senhora, não é à toa. É caro, né? Os champanhes são caros, mas não é à toa. Parece que é um espumante impecável, assim. O perlage, super persistente, super abundante. Aromas elegantes, só que hiper complexos. Você fica sentindo uma série de notas. E no paladar, parece uma manteiga, assim. Ele tem uma cremosidade, ele tem sabores muito complexos, assim, que lembram também a fruta, mas também lembram aos sabores de fermento, um pouquinho de algo de lácteo, assim.
Então, não é qualquer espumante mesmo, gente. Então, você que ainda chamava qualquer espumante aí do mundo inteiro de champanhe, agora você aprendeu, não pode, hein? Champanhe, agora você já sabe todas as regras que compõem, de fato, um champanhe original, verdadeiro. Agora, a produção acabou de me ajudar aqui. O Champagne Lanson é fornecedor oficial do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, desde 1900. Então não é à toa, tá aqui o selo do brasão aí, de Buckingham e eles são fornecedores oficiais então desse palácio desde 1900. Os caras têm história, né? O champanhe tem história para contar. Não esquece de deixar seu like aí, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar a gente, para ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo aí para você nas nossas plataformas, no YouTube, lá no Spotify também, que agora a gente está com podcast, para quem não sabe, pode acompanhar também nosso podcast e até o próximo episódio. Santé! Bebida de rei, amigo.